Olá, galera! Estamos aqui de volta aos nossos estudos da Lei 8.112, a lei que regula o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, partindo do artigo número 47 ao artigo 50 da Lei 8.112. O assunto primeiro da nossa aula de hoje fala sobre dívida com o erário. Suponhamos que eu tenha um servidor público que ele está devendo o erário. Como que procede uma vez que ele é demitido ou exonerado? Olha só o que prevê o artigo 47. O servidor que esteja em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então, vamos imaginar o seguinte: o servidor João ele foi demitido porque cometeu uma infração gravíssima. Foi conferido contraditório, ampla defesa, conforme os preceitos constitucionais, mas a conclusão foi a sua demissão. E ele deve o erário, um valor X. Ele precisa quitar esse débito com o erário no prazo de até 60 dias após a sua demissão, que é o caso que nós estamos situando. Né? Caso contrário, caso ele não quite esse débito nesse prazo previsto, que é o prazo de 60 dias, implicará na inscrição desse servidor em dívida ativa, ok? Então, após a demissão, exoneração, aposentadoria, disponibilidade, ele tem até 60 dias para quitar o débito. Bom, o vencimento, a remuneração e o provento, veja que nós temos aqui categorias que não são sinônimos, né? A gente sabe que a remuneração ela é mais ampla, ela abrange vencimentos, mais vantagens. Então, nós temos que diferenciar. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Então, olha só, quando eu falo arresto, sequestro ou penhora, é importante que nós diferenciemos cada uma destas situações. Vamos lá? O conceito básico de arresto é a apreensão de quaisquer bens de um devedor necessário à garantia de uma dívida, que é líquida e certa. A palavra-chave do arresto é quaisquer bens, porque o que vai diferenciar do sequestro é porque é um bem específico, é um determinado bem, e somente ele objeto de uma lide. Então, no arresto pode ser quaisquer bem que será necessário para a garantia de uma dívida líquida e certa, enquanto o sequestro é a apreensão judicial de um bem específico. E a penhora é um ato judicial pelo qual se tomam os bens do devedor. Então, olha, o vencimento, remuneração ou provento não serão objeto nem de arresto, sequestro ou penhora, exceto se for a prestação de alimentos através de uma decisão judicial. Guarde esse artigo 48, que ele é muito recorrente em provas. Tudo bem? Agora vamos começar a falar sobre as vantagens. E as vantagens, elas são divididas em espécies, conforme prevê o artigo 49. Nós temos as indenizações, as gratificações e os adicionais, que poderão ser pagos ao servidor. A partir de agora, nós estudaremos cada uma delas, das indenizações, gratificações e adicionais, que cai muito em prova. Aí nós temos que diferenciar o seguinte, inicialmente, que as indenizações elas não se incorporam ao salário, né, desse servidor, enquanto as gratificações e adicionais poderão incorporar mediante lei. Veja só o que prevê a continuação do artigo 49. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Isso é importante você gravar. Já as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Essa é a diferença básica entre indenizações, gratificações e adicionais. E os 50, para fecharmos, as vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários posteriores, ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Isso é importante, então, uma vez que tem uma vantagem, ela não é computada nem acumulada
para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então, nós não podemos ter, por exemplo, duas vantagens sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Portanto, elas não serão computadas nem ao mesmo tempo acumuladas para efeito de concessão. Tudo bem? Assim, nós fechamos os nossos artigos 47 ao 50. No meu site já está disponível o curso completo da resolução de 120 questões comentadas de 2015 a 2018, da Lei 8.112, apenas R$ 30 você tem acesso a 120 questões resolvidas em vídeo. Ok, pessoal? A gente volta então na próxima semana, continuando os estudos da Lei 8.112. Um grande abraço para vocês.